Glória a Deus. Eu estou muito feliz de ver as irmãs aqui. Eu vejo a sede que está em vocês aí. E é sempre as mesmas pessoas com essa sede, com essa vontade de aprender. O que motiva o mestre, o professor da Bíblia. Eu vou falar no meu caso, não é tão somente a quantidade, o números, que às vezes você está falando para muitas pessoas, mas somente poucos estão absorvendo. O que motiva o meu coração é falar para aquele que quer ouvir, para aquele que quer aprender, aquele que tem o desejo. E quando isso acontece, quando você fala para aquele que quer aprender, aquele que quer absorver da palavra de Deus, as coisas até fluem melhor. O Espírito Santo, ele manifesta de uma forma mais explicativa, ele revela mais, porque quem está dando a aula sabe, na verdade, o que está acontecendo, né? Você percebe, tem a coisa que o Espírito Santo ele aflora, ele traz, às vezes ele dá a compreensão nesse momento. Talvez você lê o texto aí por vários anos, você está lendo o texto, mas no momento que você está dando a aula, que você vai ler o texto novamente, ali o Espírito Santo te dá a compreensão exata do texto, e aí você fala assim, é revelação, vem fresquinha para todo mundo, vem fresquinha para vocês, vem fresquinha para mim também. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Vamos voltar aqui a partir do verso 7. Deixa eu botar meu óculos aqui, que o óculos ajuda a ler melhor para não engolir palavra. Gênesis, capítulo 3. Versículo 7. Amém? Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi tua voz soar no jardim e temi. O temi aqui tive medo. Tive medo porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Perceba que não foi um pedido. Para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, não foi um pedido de Deus para o homem. Foi uma ordem. Então, o pecado se deu em desobedecer essa ordem. E o que é pecado? Pecado é toda desobediência à palavra de Deus. Pecado é toda desobediência à palavra de Deus, à sua vontade. Versículo 11. Versículo 12. Então disse Adão. Vamos ler o 11 novamente. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Perceba na fala do Adão. Parece uma fala assim, doce, meiga, com quem está dizendo assim, e agora? E agora, como que vai ser? A mulher me deu e eu comi. Como que se estivesse batendo dentro dele um arrependimento. Diferente da fala de Caim com Deus, né? Eu sou lá guardador do meu irmão. A fala de Adão, uma fala mansa, como que alguém que tivesse arrependido, entendeu que falhou, entendeu que
verdadeiramente não poderia ter desobedecido a ordem de Deus. Então o Senhor Deus disse, perdão, é o 13, e disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Perceba que a sentença aqui foi dada para o animal, a serpente, e a sentença também foi dada para quem estava por detrás da serpente. E pó comerás todos os dias da tua vida. E porei, versículo 15, e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui, o Senhor, ele já aplica a sentença para a serpente. Perceba que com Adão e Eva ele está fazendo a pergunta. Adão, tu comeu da árvore que eu te ordenei não comesse? E fala para a mulher, e por que tu fizeste isso? Mas só que quando Deus vai tratar direto com a serpente, ele já dá a sentença para a serpente. Perceba que ele ainda não deu a sentença nem para a mulher e nem para o homem. Ele só estava averiguando entre eles o acontecimento. Mas quando ele vai tratar com a serpente, ele já dá a sentença para a serpente, para o animal e para quem estava por detrás da serpente. Vamos ver quem estava por detrás da serpente? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Amém? Versículo 9. 12 o quê? Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Amém? Amém. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Amém? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. É essa serpente aqui lá do Éden. É essa serpente lá do jardim. Ó, e foi precipitado o grande dragão. Perceba que ele também é chamado de dragão. A antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, quem está por detrás da serpente lá no jardim? O diabo, Satanás. Dragão, Satanás. E ele é conhecido. Tem gente me ligando agora. E ele é conhecido como o dragão, a serpente, né? Aqui está dizendo quem era. Quem era que estava por detrás daquela serpente lá no paraíso que seduziu a mulher? O diabo. Ó, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Amém? Quem já tinha visto esse texto explicando dessa forma? Eu já tinha visto, mas não explicando dessa forma. Claro, a gente já tinha lido o texto. Mas não tinha entendido do que se tratava.
Está apontando lá para o jardim. Está até marcado, ó. Está marcado. Amém. Está apontando. Mas eu... Sim. Está apontando lá para o jardim. E falando da serpente que conversou com a Eva. Quem estava por trás. Então aqui no versículo 15, no versículo 14, então o Senhor Deus disse à serpente. Aqui ele está sentenciando tanto o animal que foi usado pelo diabo, por Satanás, e sentenciando Satanás. Sentenciando o dragão, o diabo, Satanás. Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás. E pó comerás todos os dias da tua vida. Agora, presta atenção. Você já viu cobra comendo pó? Serpente comendo pó? Aqui por trás dessa entrelinha aqui tem uma revelação. E você precisa anotar isso. E pó comerás todos os dias da tua vida. Presta atenção. O homem foi feito do quê? O homem foi formado do quê? Melhor dizendo. Do pó da terra. Do pó da terra. Sabe o que significa isso? O diabo se alimenta das obras da carne. Pó comerás todos os dias da tua vida. O diabo se alimenta das obras da carne. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, onde o apóstolo Paulo estará tratando ali das obras da carne, ele vai falar sobre as obras da carne. Certo? E ele vai dizendo, as obras da carne são inveja, ciúme, inimizade, contenda. Não é isso que ele vai dizer, não. Ele faz uma lista. Ele faz uma lista e vai falando o que são obras da carne. E o diabo se alimenta disso. O diabo se alimenta de violência, inimizade. Amém ou não amém? Amém. É forte isso, né? É fortíssimo. É forte isso. Verdade. E porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui sai a primeira profecia. A primeira profecia do plano de salvação de Deus. Quem é a semente aqui que o Senhor está dizendo? A semente é Cristo. Amém? Agora, entenda o seguinte. Na tipologia bíblica, a mulher, ela é uma tipologia da igreja. Correto? A mulher, na tipologia bíblica, ela é a tipologia da igreja. Então, olha o que o Senhor está dizendo aqui. Falou que vai colocar inimizade entre a mulher e a serpente. Correto? De quem que o diabo ele é adversário? Da igreja. Da igreja. Correto? O diabo ele é o adversário da igreja. Então, ele é inimigo da igreja. Ele é inimigo. A Bíblia vai dizer, Pedro vai dizer, inimigo das nossas almas. Então, o diabo ele é o nosso inimigo. Por quê? Essa inimizade foi posta. Deus colocou essa inimizade. Então, não tem como dar certo, né? Não tem como dar certo. A igreja e o diabo nunca vão se entender. Não tem como dar certo. Mas a profecia diz que a semente dessa, que ia pisar na cabeça da serpente. Não está dizendo que a mulher iria pisar na cabeça da serpente, mas a semente dela ia pisar. A semente da mulher iria pisar na cabeça da serpente.
Mas a semente está falando aqui de Cristo. De Cristo. Mas, em parte, está falando de nós também. Em parte, está falando da igreja também. Por quê? Cristo, ele é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Você já viu a cabeça andar por aí sem o corpo? É claro que não. Onde a cabeça vai, o corpo tem que acompanhar. Não tem como separar o corpo da cabeça. Cristo, ele é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então, essa profecia, ela se dá a nós também. Porque quem é que vai ferir a cabeça da serpente? Cristo. Sim. Mas qual é a parte do corpo que usa-se para pisar? O pé, os pés, né? O pé. Os pés. Então, está dizendo o quê? Quem é que vai pisar na cabeça da serpente? É Cristo, mas o que vai ser usado para pisar na cabeça da serpente? O seu corpo. O corpo é... Quer ver? Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 19. Vamos ler a partir do 17. Lucas, capítulo 10, versos 17. Amém? E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Aos 70, os 70 discípulos que o Senhor enviou para que fosse de casa em casa, para curar os enfermos, para expulsar os demônios. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes Jesus, eu via Satanás como um raio cair do céu. Jesus via quem? Satanás como um raio cair do céu. Você consegue agora linkar o que nós já estudamos desde lá da primeira aula, das primeiras aulas, da queda, né? Da queda e a cauda do dragão levou após si a terça parte das estrelas dos céus, está lá em Apocalipse 12. Jesus viu, olha o que Jesus está dizendo, eu via Satanás como um raio cair do céu. Agora, olha o 19. Eis que vos dou o poder para pisar. Qual é a parte do corpo que você usa para pisar? O pé. O pé. Os pés estão na cabeça ou no corpo? No corpo. Quem é o corpo de Cristo? Somos nós, a igreja. A igreja. E para quem que ele está dando? E para quem que ele está dando agora a ordem? Para quem que ele está delegando o poder? Para a igreja. Então, não perceba, olha quem está dizendo. Eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. O diabo é inimigo de quem? Da igreja. A inimizade foi posta entre quem? Entre a mulher e a serpente. Então, a mulher e a serpente são inimigos. Não tem amizade entre eles. Não tem amizade entre a mulher e a serpente. E a mulher, ela é a tipologia da igreja. E a serpente é o diabo, Satanás. Não foi o que nós lemos lá em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 9? Sim. A serpente está apontando para quem? Para o diabo, Satanás. E a mulher, ela aponta para a igreja. A semente da mulher é Cristo. Cristo, que é o cabeça do corpo da sua igreja. Então a profecia de Gênesis 3,15 está sendo direcionada para Cristo, a semente da mulher que viria. Mas também está relacionada a nós, que somos o corpo de Cristo. Porque toda a cabeça tem o seu corpo.
E para onde a cabeça vai, o corpo acompanha. Não se separa o corpo da cabeça ou a cabeça do corpo. Aqui o Senhor está delegando o poder para a sua igreja. E olha qual o poder que ele vai dar. Para pisar aonde? Na cabeça da serpente. Eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quem recebe essa profecia? Quem recebe esse poder? Glória a Deus. Amém ou não amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ó, versículo 20. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos. Olha o que Jesus está dizendo. Não fique alegre porque eles têm que se sujeitar a vocês. Não sai por aí se vangloriando. Não sai por aí tão somente comemorando. Mas olha o que ele vai dizer. O motivo de se alegrar mais. O motivo de se comemorar mais. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Olha o que Jesus está dizendo. O maior motivo de alegria de vocês não é então somente saber que os espíritos têm que se sujeitar a vocês. Eu vos estou dando poder. Eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis tão somente por isso, mas antes alegrai-vos por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Amém ou não amém? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Então qual é o motivo maior para se comemorar? É que nós somos salvos. É que nós somos salvos. É que o nosso nome já está escrito nos céus. Qual é o maior motivo de nos alegrarmos? É que nós temos um Senhor, e esse Senhor já deu toda a direção para nós. É que nós temos um Senhor e que esse Senhor aqui na terra já nos delegou o poder. É que nós temos um Senhor e nós somos o corpo e esse Senhor é o nosso cabeça. Aleluia. Amém ou não amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Abra em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Aleluia, glória a Deus. É muito bom estudar a palavra, não é? Pastor, maravilhoso. Glória a Deus. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Aleluia, glória a Deus. Versículo 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. É o poder de Deus, através da pessoa do Espírito Santo, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então o nome de Jesus é acima de todos, não só do presente século, mas também do vindouro, para toda a eternidade. Versículo 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés. Quem é o corpo? Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Cristo é o cabeça, amém? Em que parte se localiza os pés? É na cabeça ou no corpo? No corpo. No corpo. E sujeitou todas as coisas a seus pés.
e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Amém? Quem é o cabeça da igreja? Jesus Cristo. Cristo, que é o seu corpo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. A igreja é também semente da mulher. Certo? A igreja também é semente da mulher que pisa a cabeça da serpente. Cristo é o que pisa a cabeça da serpente, mas ele pisa a cabeça da serpente com o quê? Qual é a parte que é usada? É os pés, e os pés se localizam no corpo. Cristo e a igreja são um. Amém ou não amém? 1 Coríntios 6,17. Todo aquele que se ajunta com o Senhor é um espírito com ele. E nós vimos na aula anterior que quando se fura o lado de Jesus com a lança, sai o quê? Sangue e água. E água. Uma igreja que recebe a vida do Senhor e é lavada na sua palavra, e é sustentada pela sua palavra, e é guiada pela sua palavra, e nasce da sua palavra, e nasce do Espírito. Amém, Deus. Aleluia. Amém? Então volta lá para Gênesis. Gênesis, capítulo 3. Glória a Deus. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse... Agora sim, agora que o Senhor vai dar a sentença para a mulher. Primeiro ele conversou com ela. Primeiro ele quis saber da explicação dela. É claro que ele já sabia de tudo, mas ele queria ouvir a explicação dela. E agora ele vai sentenciar a mulher. Você percebe que da serpente ele não ouviu nem explicação. Para a serpente o Senhor não quis ouvir nem explicação. Para a serpente, o Senhor não deu nem o direito dela explicar. Para a serpente, então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso. Ele não perguntou, por que tu fez isso, serpente? Ele não perguntou isso. Para a mulher, para o homem ele perguntou, para a mulher ele perguntou, mas para a serpente ele não perguntou, ele já aplicou a sentença para a serpente. Você pode perceber isso? Aí agora ele vai aplicar a sentença para a mulher. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor. Presta atenção nisso aqui. Esse aqui é um assunto que tem sido polêmica, mas é fácil de compreender. É muito fácil de compreender. Multiplicarei grandemente a tua dor. O que significa isso? Que a mulher, de algum modo, já possuía alguma dor. Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Ou seja, na concepção. Não se multiplica nada do zero. Não se pode multiplicar nada do zero. 100 vezes zero é zero. 1000 vezes zero é zero. Então não se multiplica nada do zero. Se multiplica a partir de algo existente.
só pode se multiplicar a partir de algo existente. Então, se Deus está dizendo que multiplicaria a dor da concepção, a dor da conceição, a dor para ela conceber, isso é sinal que já existia. Amém ou não amém? Já existia. O que ele está dizendo que vai multiplicar, que provavelmente, claro, nós podemos afirmar que provavelmente não era essa dor que eu nunca senti. Mas mas a minha esposa já por 3 vezes já teve essa dor. E ela, eu acredito nela, ela falou que dói muito. E eu também pude ver, acompanhar o sofrimento da dor. Eu nunca senti e nunca vou sentir essa dor aí. Amém? Então, não era dessa forma. Aqui Deus está sentenciando. Eu vou multiplicar essa dor. Não se multiplica nada a partir do zero. Se multiplica algo a partir de um ponto existente. Então, se ele vai multiplicar uma dor da concepção, significa que antes do pecado, a mulher já tinha concebido. Amém ou não amém? Isso nos dá a entender que antes do pecado, a mulher já tinha concebido. E eu vou pedir para você não fazer a pergunta agora, faça no final, para a gente continuar com o raciocínio. Eu discerni, irmã Nazaré, eu entendi. Por isso que eu gosto de olhar. Eu gosto de falar... Porque as perguntas para as mulheres, sobre nós. Eu gosto de falar olhando, que você esteja com a sua câmera ligada, que eu estou olhando, eu estou vendo a sua reação. A irmã Nazaré já ia soltar dela. Mas amém, nós vamos responder no final. É só continuar aqui no raciocínio, discorrendo as escrituras, que a escritura vai mostrar para nós, vai explicar para nós. Não se multiplica nada a partir do zero, mas se multiplica algo a partir de um ponto existente. Significa que, de alguma forma, a mulher já tinha essa dor na concepção. Então, significa que ela já tinha concebido no jardim. Por quê? Afinal de contas, a primeira ordem que Deus deu para o casal no jardim foi para frutificar, multiplicai-vos e enchei a terra. Lá em Gênesis 1, 28. Vamos ler lá. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então aqui, a primeira fala que Deus vai ter com o homem, já foi uma ordem que Deus deu para ele. E qual foi a ordem que Deus deu para o homem? Frutifique, multiplique e enche a terra. Agora, ele ia frutificar o quê? Segundo a sua espécie. Se frutifica segundo a sua espécie. Ia multiplicar o quê? Segundo a sua espécie. Qual foi a ordem que Deus deu para o homem? Coabite. Possua a sua mulher. Frutifique pessoas semelhantes a você e multiplique e enche essa terra. Então, o que o homem e a mulher ficaram fazendo no jardim? Obedecendo a ordem de Deus, obedecendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que eles frutificassem, multiplicassem e enchessem a terra. O problema é que quando nós lemos os textos, nós associamos muitas vezes que as coisas aconteceram assim, repentinamente, foram acontecendo. Provavelmente gastou-se tempo, gastou-se anos. Não foi do dia para a noite. Deus deu a ordem do dia para a noite, aconteceu a tentação, o homem já caiu. Não. Eles passaram tempo no jardim. A Bíblia não relata o tempo, mas provavelmente não foi do dia para a noite. Não foi em questão de momentos repentinos. Durou-se tempo.
Mas Deus deu uma ordem para ele. E a primeira ordem que Deus, a primeira vez que Deus vai se direcionando ao homem para dizer algo para ele foi para ele frutificar, para ele multiplicar, para ele encher a terra. Então, Bugou minha cabeça. continue até o final, você vai entender. Bugou Então, minha cabeça. Então o que acontece? Eles ficaram no jardim obedecendo a ordem de Deus. Eles ficaram no jardim obedecendo a ordem de Deus porque, afinal de contas, frutificar, multiplicar e encher a terra, ou seja, gerar filhos, era a vontade de Deus para o homem. Porque o propósito de Deus não era ficar só em Adão e Eva. O propósito de Deus não era ficar só na mulher e no homem. O propósito de Deus era encher essa terra. O propósito de Deus era que eles gerassem muitos filhos para poder encher essa terra. Então, o homem recebe a ordem, ele acatou essa ordem. Ele foi fazer a vontade de Deus. Antes, no pecado, o homem vivia para fazer a vontade de Deus. Compreenda isso. Antes do pecado, o homem vivia exclusivamente para fazer a vontade de Deus. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então, eles acataram a ordem. E agora aqui, no versículo 16, depois da queda, em que Deus agora está sentenciando a mulher, ele vai dizer, eu vou multiplicar grandemente é que tem alguém aqui querendo pegar a chave da igreja comigo essa hora. Meu Deus, deixa eu ver se está aqui embaixo, só um instantinho. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, irmã Beth. Paz do Senhor. Deixa eu só resolver isso aqui, mas aí vai... Gente, podia ter tratado isso comigo antes, né? Glória a Deus. Ô, irmã Márcia, se você está me ouvindo aí, fala para Rafa vir pegar a chave aqui comigo. A irmã Márcia está aqui? Peraí, deixa eu ver, pastor. Dá uma ligada para ela, fala para ela vir pegar a chave aqui comigo, que eu jogo a chave aqui pela janela. Tá bom, peraí. Amém? Então vamos lá. Versículo 16. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então Deus está dizendo que vai multiplicar a dor dela para quê? Para gerar. A dor de gerar agora seria multiplicada. Deus iria intensificar esta dor. Mas não se multiplica nada a partir do zero. Só se multiplica algo a partir de um já existente, pelo menos. Então vamos lá. Versículo 17. E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Presta atenção no que Deus está dizendo. Deus está dizendo que vai amaldiçoar a terra, não tão somente porque Adão comeu do fruto, mas porque ele deixou ser enganado, ou deixou ser convencido pela mulher dele. E por quê? Porque, como eu estava dizendo aqui, com algumas irmãs, antes de nós iniciarmos a aula, Deus, ele só dá autoridade para quem tem responsabilidade.
a autoridade é dada para quem tem responsabilidade. E o responsável pela mulher era o homem. Então a autoridade foi dada a ele. Então ele não podia atender a voz da sua mulher numa situação como essa, numa situação que iria comprometê-lo. Queria comprometer a ele com a ordem que Deus tinha dado a ele. Ele não poderia ser deixado de ser convencido pela mulher, pela voz da sua mulher, para desobedecer a ordem de Deus, a palavra de Deus. Então Deus está dizendo que agora a terra é amaldiçoada porque ele ouviu a mulher. No momento em que ele não poderia ter ouvido. Conseguiu, missionária? Obrigado. Vamos lá, versículo 18. Espinhos e cardos também te produzirá. Ou seja, a terra não produzia espinhos. Não produzia cardos. Passou a produzir por causa da maldição que Deus lançou sobre a terra, porque o homem deu ouvido à voz da sua mulher e assim desobedeceu a ordem de Deus. Versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva. Presta atenção aqui. Presta atenção que a Bíblia vai explicar a Bíblia. É só lermos com atenção. E chamou Adão, versículo 20, o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Eles ainda estão sendo sentenciados. Eles ainda não foram tirados do jardim. Deus agora está tratando com o pecado deles. Deus agora está tratando com eles. Tratou primeiro com a serpente, tratou com a mulher, tratou com o homem. Agora Deus está tratando juntamente com os dois. Então eles ainda não tinham sido lançados fora do jardim. E olha o que Adão vai dizer. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva. O que significa Eva? Mãe de todos os viventes. Porquanto era a mãe de todos os viventes. Era a mãe de todos os viventes. Mas ainda não tinha se mencionado em Caim e nem em Abel. E nem em Sete depois. Mas Adão já estava dizendo que Eva era, não é ou não vai ser. Era. Está falando no passado. Era. Irmã Márcia, pega a chave aqui comigo. Pede alguém para vir pegar aqui que eu vou jogar pela janela. Amém? Fala com a Rafa. Então chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Olha aqui a afirmação de Adão, que ela já era mãe. Meu Deus, é verdade. Tá entendendo? Dá um pulinho só mais à frente, no capítulo 4. Ó, capítulo 4. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse, alcancei do Senhor um homem. Olha aí. Você está vendo que a Bíblia explica a Bíblia? É verdade. Adão estava dizendo, no versículo 20, e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Mas lá no versículo 1 do capítulo 4, aí vai dizer que Adão conheceu. E nós sabemos que o conhecer na Bíblia, o homem quando conhece a mulher na Bíblia, se relacionar intimamente. Então Adão voltou a se relacionar intimamente com ela e Eva concebeu. E deu à luz a Caim e disse, alcancei do Senhor um homem. Perceba que ela não diz, alcancei do Senhor mais um filho. Ou alcancei do Senhor um filho. Alcancei do Senhor um homem. O que significa isso? Que Eva já tinha tido mulher, filha mulher.
no jardim? Ou com quem que nós podemos entender que Caim casou? Verdade. Com uma de suas irmãs. Não tinha outros povos na terra. A ideia que tentam passar para nós, que Deus também tinha criado outros seres viventes, outros homens, outros seres humanos, além de Adão e Eva, isso aí é falso. A Bíblia não afirma isso. A Bíblia não afirma isso, mas Adão está afirmando que Eva era a mãe de todos os viventes. E no capítulo 4, nos vem a informação que Adão se relacionou com a sua mulher novamente e ela concebeu e deu à luz a Caim. Perceba que vai falar do mesmo modo para Abel, ó. E deu à luz, versículo 2, e deu à luz mais, presta atenção, deu à luz mais a seu irmão Abel. Então escute com muito carinho. Guarde aí, escreva para você fazer a sua pergunta depois. A Eva já tinha tido filhas no jardim. A Eva já tinha tido filhas no jardim. Ó, mais uma base que comprova isso. Vá comigo para o capítulo 5. Amém? Versículo 3. Gênesis 5, 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E gerou filhos e filhas. Mas a Bíblia, se nós continuarmos lendo na genealogia de Adão, não vai mencionar o nome de nenhuma filha, porque o nome das mulheres não foram mencionados. Mas aqui está dizendo que ele não só gerou filhos, e biblicamente os filhos de Adão, os 3 filhos de Adão, homens que são mencionados, é Caim, Abel e Sete. Os 3 filhos de Adão, homens que são mencionados na Bíblia aqui, é Caim, Abel e Sete. Não dá o nome de nenhuma filha. Mas aqui no versículo 4 está dizendo que ele gerou filhos e filhas. Cadê o nome delas? Cadê a menção delas? Por quê? As mulheres não eram mencionadas. E não foi mencionado aqui o nome de nenhuma filha. Mas a Bíblia está afirmando que Adão teve filhas. A Bíblia está dizendo que Deus multiplicou a dor da concepção. A Bíblia está dizendo que Eva era a mãe de todos os viventes. E depois que vem esse anúncio, depois que é anunciado isso para nós aqui na Bíblia, que lá no capítulo 4, que vai dizer que Adão conheceu novamente, Adão conheceu, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Como que agradecendo a Deus, como que comemorando, eu alcancei um homem. Isso significa que ela tinha tido filhas. Afinal de contas, com quem Caim casou? Com uma de suas irmãs. Pastor, mas isso não é poligamia? Nesta época não, né? A Bíblia não reprova isso, mas você tem que entender que aqui Deus estava começando toda a humanidade. E Deus não criou, além de Adão e Eva, nenhum outro ser humano.
Sim, e trouxe toda a raça humana por meio de Adão e Eva. Atos 17 vai dizer que de um só sangue ele fez todas as gerações dos homens. De um só sangue, de Adão e Eva, ele trouxe para a terra todas as gerações dos homens. Amém ou não amém? Amém, aleluia. Não resta dúvida. Resta alguma dúvida? Mas é uma questão que é sempre pulada, é sempre deixado para lá. Não, é coisa que eu não entendo, então não vou me aprofundar muito. É sempre deixado para lá. Mas só basta ler com cuidado os textos, prestando atenção no que está lendo, que você vai entender. Porque a Bíblia mesmo já está explicando. A Bíblia mesmo já está mostrando. Amém ou não amém? Amém. Então volta lá. Versículo 20. E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. E fez a Adão e a Eva, sua mulher, túnicas de peles, e os vestiu. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Aleluia. Amém? Versículo 1, pastor. 8. 8. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Ah, tá. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra. Esses, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro foi morto quando? Desde a fundação do mundo. Ué, mas o Cordeiro não foi morto na cruz do Calvário? Mas aqui em Apocalipse está dizendo que o Cordeiro já foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, era Deus anunciando. Quando Deus veste o homem e a mulher com peles de animais, é uma tipologia do que ele iria fazer para poder, em questão do pecado do homem, em questão acerca do pecado que entrou no mundo. Verdade, aleluia. Então, o que acontece? Quando o homem cai, quando o homem peca, o que o homem providencia para ele? Folha de figueiras. Pronto. O homem constituiu para ele, ele providenciou para ele folha de figueira. Pronto. Para o homem já estava resolvido o problema. Não é? E por que ele fez a folha de figueira? Porque ele estava nu. Então o homem e a mulher passou a ter vergonha um do outro porque estavam nus. Mas eles já estavam assim no paraíso desde quando foram criados. Eles já viviam no paraíso nus, sem nenhuma roupa para cobrir, sem nada, sem uma folha, sem nada para cobrir, desde o momento que foram criados. Mas quando os olhos deles se abriram para o mal, Pode passar. quando os olhos deles se abriram para o mal, o que aconteceu? Eles tiveram vergonhas um do outro e trataram de providenciar algo para tapar a sua nudez. Pronto. Está resolvido o problema. O problema do pecado é quando Deus chega. Então não adianta o rapazinho ou a mocinha fazendo algo que não deve fazer-se antes do tempo, e o pai pergunta, a mãe pergunta, e ela diz, não estou fazendo nada. O pastor pergunta, não, nós não estamos fazendo nada. Sim, folha de figueira, pode colocar folha de figueira o tanto que quiser, mas o problema é quando Deus chega.
Quando Deus chega, ninguém consegue tapar, ninguém consegue se tapar com a folha de figueira. Então, quando Deus chega para o homem e pergunta, versículo 21, vamos lá. Volta lá para Gênesis. Gênesis 3, 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Se ele já estava coberto com a folha da figueira, e se o problema aí estivesse solucionado, se o problema aí estivesse resolvido, para que Deus teve que ir agora? Esfolar um animal inocente, derramar o sangue inocente para cobrir o homem. Se a folha de figueira resolvesse, não precisaria de Deus agora. Deus teve que matar um animal. Foi o primeiro sacrifício. Deus teve que fazer o primeiro sacrifício, porque não tem como tirar a pele do animal e mantê-lo vivo. Ele esfolou o animal. Tirou a pele do animal para fabricar roupas para o homem e a sua mulher. Então, foi esfolado um animal inocente. Foi derramado o sangue inocente para cobrir o pecado do homem. Para cobrir o pecado alheio, porque a folha de figueira não resolvia. Não tinha resolvido. Então não adianta esconder. Consegue se esconder do homem. Consegue se esconder do marido, consegue se esconder da esposa, consegue se esconder do pai, consegue se esconder dos irmãos, consegue se esconder do pastor, consegue se esconder da igreja. Mas o problema é quando Deus vem. Quando Deus vem, não tem como mais esconder de ninguém. Porque Deus pergunta para Adão. Deus teve que providenciar uma roupa para ele. E aqui, de uma forma arcaica, já é uma tipologia da ceia do Senhor. De uma forma arcaica, já é uma tipologia da ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? O que representa para nós a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é porque foi morto um inocente. Foi derramado o sangue de um inocente. Para agora, não para cobrir, mas para tirar o pecado alheio. Deus, aleluia. Glória a Deus. A ceia é Cristo. Cristo é a ceia do Senhor. E por que se dá a ceia do Senhor? Ele mesmo vai explicar. Esse pão é o meu corpo. Esse vinho, esse cálice é o meu sangue. Amém? Aqui, de uma forma arcaica, é a primeira menção da ceia. Foi um sangue inocente derramado. Um inocente que foi furado, foi transpassado, foi desfigurado, como nós lemos lá em Isaías 53. E qual é o propósito? Para tirar o pecado alheio, para tirar o pecado do mundo. Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Quando Deus fundou o mundo, ele profeticamente, tipologicamente, ele já estava anunciando o que aconteceria lá na frente. Não foi o texto de Isaías que nós lemos, Isaías 46, nos versículos 9 e 10, que nos diz que Deus anuncia o fim das coisas no início delas. Então aqui Deus estava anunciando o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Deus já estava anunciando a providência que ele já tinha para tirar o pecado do homem. Porque o animal foi exclusivamente esfolado para se aproveitar a sua pele para cobrir o homem. Cristo veio exclusivamente para morrer, para tirar o pecado do homem. Consegue compreender isso?
Aleluia, glória a Deus. Você consegue perceber que a salvação é um plano? Consegue-se perceber que a salvação é um plano e muito bem elaborado. Glória a Deus. Não é um acidente. Não foi acidente de percurso. Embora Deus tenha a presciência de tudo que aconteceria, mas ele decidiu assim por fazer. Amém ou não amém? Amém, glória a Deus. Vamos lá. Versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Olha aí. Para que ele não tome da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim para lavrar a terra do que fora tomado. Bom, filho? Deus te abençoe. Não, mãe. Ela foi em Nova Iguaçu. Então, o que acontece? Deus colocou o homem para fora do jardim. Não foi um castigo. O colocar de Deus o homem para fora do jardim não foi um castigo, foi um cuidado. Colocar o homem para fora do jardim já era planos para os cuidados de Deus para o homem. Porque o que Deus disse? Já que o homem agora é um como nós, conhecendo o bem e o mal, para que ele não tome da árvore da vida e coma e viva eternamente, o que significa isso? O que significa isso? Que Deus, da árvore da vida, Deus não proibiu que o homem comesse. Deus proibiu o homem que comesse exclusivamente de uma única árvore, a do conhecimento do bem e do mal. Quando nós lemos lá em Apocalipse, no capítulo 21, falando acerca da árvore da vida, que ela dá o seu fruto de mês em mês, dá 12 frutos no mês, de mês em mês, significa que o homem que foi criado mortal para viver eternamente, para que se desse vida eternamente, para que ele pudesse ir vivendo para sempre, ele precisaria ir comendo da árvore da vida. Perceba que o homem foi feito mortal para viver eternamente. E por que nós sabemos que o homem foi feito mortal? Por causa da ordem que Deus deu para ele. Você vai comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então ele foi feito mortal para viver eternamente. O que daria a ele o direito de ir vivendo para sempre era se alimentando da árvore da vida. E por que agora Deus teve que tirá-lo do jardim? Para que ele não pudesse mais ir comer da árvore da vida. Porque agora o homem está na condição de caído. O homem agora está na condição de pecado, caído. E se ele tornasse, na condição em que se encontrava agora, caído, comer da árvore da vida, ele se tornaria pecador eterno. Se ele voltasse a comer da árvore da vida na condição em que ele estava, não tinha possibilidade de resgate para ele. Está entendendo por que Deus teve que tirar ele do jardim? Para dar a ele a possibilidade de resgate. Deus teve que tirar o homem do jardim para que o homem não tornasse a comer da árvore da vida e assim fosse vivendo para sempre caído, em pecado. Deus colocou uma segurança no caminho que levava até a árvore da vida e, vamos dizer assim, uma segurança máxima. Ele pôs querubins na entrada que dava
que dava o caminho, o acesso à árvore da vida. Ele pôs uma espada inflamada, uma espada flamejante, uma espada de fogo que percorria todo o caminho. Ou seja, segurança máxima. Não tinha como ninguém furar essa segurança. E ele põe o homem para fora do jardim como um cuidado. Se o homem tornasse a comer da árvore da vida, ele ia vivendo para sempre caído. Você nunca se fez uma pergunta? Por que Jesus não morreu pelos anjos? Será que Jesus não amava os anjos mais do que nos ama? Será que ele não amava os anjos? Por que Jesus não veio morrer? Por que ele não morreu pelos anjos? Porque os anjos... Qual é a formação dos anjos? Os anjos são espíritos. Eles são espíritos que possuem almas. Os anjos são espíritos. É um ser espiritual, mas possui almas. Quando Deus fez o homem, o que a Bíblia vai dizer? Um pouco menor do que os anjos o fizeste. Quando Deus criou o homem, Deus deu ao homem um corpo. E qual é a formação do homem? Espírito, alma e corpo. O corpo do homem é frágil. O homem não pode tomar uma pancada forte na cabeça que está arriscado morrer. O homem não consegue se locomover com rapidez. O homem cansa. O homem envelhece, se corrompe. O corpo do homem se corrompe, envelhece com o passar do tempo. Os anjos não envelhecem. Os anjos não se cansam. Então, por que Jesus não morreu pelos anjos? Porque os anjos são seres eternos. Eles não precisam comer da árvore da vida para continuar vivendo eternamente. Eles são eternos. Então, os anjos que caíram, eles se tornaram pecadores eternos. Eles já estão julgados. Juntamente com Satanás, já estão julgados, porque eles são pecadores eternos, não tem mais o que fazer por eles. Eles falharam, eles desobedeceram, eles pecaram, caíram e agora vão ficar na condição em que estão. Pecadores eternos. Para o homem, Deus deu a ele o corpo. O corpo, vamos dizer assim, é a válvula de escape. O corpo do homem é como aquela válvula da panela de pressão. Para que serve aquela válvula da panela de pressão? É o escape. Porque se for botando muita pressão ali e não tiver um escape, o que acontece com ela? Ela explode. Então a válvula de escape é justamente para ela não explodir. Deus deu ao homem o corpo, justamente é isso, um escape para o homem. Então, aquilo, vamos dizer assim, aquilo que em nós é a nossa maior fragilidade, é o nosso maior poder. Porque tendo o corpo, Deus nos deu o direito de resgate. Quando Deus tira o homem do jardim, que era agora para tratar com ele, para providenciar tudo para ele, para poder resgatar, para trazer esse homem de volta para ele novamente. Eu não sei se você percebe, mas Deus de jeito nenhum quis perder o homem. Sim. De maneira nenhuma Deus quis perder o homem. Aleluia. De maneira nenhuma. Você é tão especial para Deus que Deus de maneira nenhuma quer te perder. É por isso que Jesus vai dizer assim: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aleluia. Entenda, coloca na sua cabeça que Deus de maneira nenhuma quis perder o homem. O dia que Deus ficou novamente muito chateado com o homem, a Bíblia diz que Deus se arrependeu, ele se entristeceu. E vou acabar com tudo, vou acabar com toda a raça humana, vou acabar com tudo, vou acabar com o homem que eu fiz, que eu lancei que eu coloquei sobre a face da terra, com todo homem, com todo animal, vou acabar com tudo, porque o meu espírito não vai contender mais para sempre com o homem. Mas a Bíblia vai dizer assim, ó: e achou Deus graça em Noé. Não é verdade.
vê que de maneira nenhuma ele quer perder o homem e continuou. A partir de Noé, a partir da geração de Noé, começou a se povoar novamente a terra. Aleluia. Amém? Então, os povos que estão na terra se originam de Sem, de Cã e Jafé. Os 3 filhos de Noé. Entenda como que o homem é a coroa da criação de Deus e Deus não abriu mão do homem para nada. Ele tirou o homem do jardim para tratar desse homem, para providenciar tudo o que precisava ser providenciado para ele trazer esse homem de volta. Então o tirar do jardim não foi um castigo, foi uma proteção, foi um cuidado, foi um zelo de Deus. Aleluia. Os anjos, como eram seres eternos, não tiveram essa mesma sorte. Então Deus sabendo, deixa eu só plugar aqui. O meu computador já está avisando aqui que vai descarregar. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome. Glória a Deus, vou dar um glória a Deus aí. Dá um glória a Deus, dá um aleluia. Aleluia. Dá um louvado seja o Senhor. Glória Aleluia. a Jesus. Deus seja louvado o teu nome. Aí, dá pra gente perceber que naquela conversa que ele teve com o homem, imagine como foi aquela conversa. Não foi uma conversa ríspida, não. Não foi uma conversa de um Deus irado com o homem, não. Pela fala de Adão, a mulher que tu me deste. A serpente me enganou, eu comi. Como assim? Não devia ter feito isso. Devia ter te ouvido. Você está entendendo? Deus não sentenciou eles logo de imediato. Deus quis ouvi-los primeiro. A serpente não teve essa oportunidade. Você consegue entender isso? Que a serpente não teve essa oportunidade de Deus ouvir. Deus não quis nem ouvir a serpente, já foi sentenciando, mas o homem e a mulher, ele quis ouvir. Adão, tu comeste, Adão, da árvore que eu te ordenei que não comesse. Foi a mulher, Senhor, foi a mulher. Oh, mulher, por que tu fez isso? A serpente me enganou, Senhor. Entenda, tenta se conectar a esse diálogo, a essa conversa, como uma conversa de um pai amoroso, de um pai que se compadece do filho, de um pai que tem compaixão do filho, de um pai que ama o seu filho, de um pai que quer proteger o seu filho, de um pai que cuida do seu filho. Aleluia! Deus da glória. Aleluia, Deus. Porque se não fosse o amor de Deus, ele tinha acabado com o homem. O homem já estava em pecado. O homem já tinha desobedecido. Se não fosse o amor dele, se não fosse a graça dele, já tinha acabado com tudo. Aleluia. Aleluia, Deus, meu Deus. Mas ele já sabia. Ele já sabia, por isso ele colocou um escape. Ele já sabia e por isso colocou uma válvula de escape. Agora ele tira esse homem do jardim para tratar com ele. Já tinha profetizado, eu vou colocar inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Ele já tinha profetizado, a semente dela vai pisar na tua cabeça. Ele já tinha profetizado. E ele trata com o homem como um pai cheio de amor, com um pai cheio de misericórdia, como um pai cheio de compaixão. Tenta olhar para a cena do jardim dessa forma. Procura agora entrar naquele momento, na cena, nesse diálogo do jardim do homem com a sua maior criação, do homem com a coroa da sua criação, do homem que Deus deu a ele a imagem e a semelhança. Aleluia. Tenta olhar com essa ótica, com essa visão. Porque até então, a ótica que tentaram nos passar, que chegou um Deus ríspido, irado,
Imagine se Deus quisesse, ele acabava com tudo. Acabava com tudo, ele tinha o direito de acabar com tudo. Mas não era plano dele, não era propósito dele. Verdade, aleluia. Deus tem os seus critérios. Nenhum dos seus planos, assim Jó declarou, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Glória a Deus, aleluia. Amém ou não amém? Amém, glória a Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia, Deus. Vê se não dá vontade de ser mais crente com isso. Sim, todo dia. Que amor dispensado sobre o homem. E esse amor não mudou, nem sobre mim, nem sobre você. O escritor de Hebreus vai dizer que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele ainda continua agindo com esse amor, com esse cuidado. Amém ou não amém? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos continuar na próxima semana? Amém, glória a Jesus. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós estaremos abertos para perguntas. Então, pastor. Amém? Calma. Deixa eu encerrar aqui a gravação. Tá vendo? Você não quer entrar na aula? Entra na aula. Nós estamos todas as semanas aqui, às terças e quintas. Estamos estudando a palavra de Deus com muito amor, com muito temor. Com muito temor e tremor, porque essa aqui é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra inerrante de Deus. É a palavra de Deus que não muda. A Bíblia vai dizer que Deus não muda e nele não há sombra de variação. Então nós estamos fazendo isso com muita responsabilidade, com muito amor, com dedicação. Venha estudar conosco. Amém? Deus abençoe.